Essa casa não é sua. A frase ecoou pela cozinha como um tapa. Marta ficou parada, segurando o pano de prato nas mãos, olhando para a própria irmã como se não tivesse entendido direito. O que você disse? Lúcia cruzou os braços, impaciente. Você ouviu muito bem. Essa casa não é sua. Nunca foi. Aquelas palavras vinham da pessoa que Marta mais confiou a vida inteira, sua própria irmã. E naquele momento, Marta ainda não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo da maior reviravolta da vida dela. Mas antes de começarmos, comenta de qual cidade você está ouvindo esse relato. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa ouvir mais histórias como essa. Vamos lá. Meu nome é Marta. Tenho 58 anos, sou viúva há 5 e moro num pedaço de chão de 4 alqueires aqui no interior do Tocantins, numa estrada de terra que fica a 18 quilômetros de Chapada da Natividade. A cidade mais próxima, com hospital, farmácia e luz que não cai toda vez que chove, é Natividade, e até lá são 40 minutos de estrada, sendo que nos últimos 6 da ida, o asfalto acaba e começa o cascalho que chacoalha os ossos da gente. Não me queixo. Escolhi estar aqui. Ou melhor, a vida me trouxe aqui e eu fiquei. Tem diferença. A história de como cheguei a esse sítio não começa aqui. Começa numa cozinha de uma cidade pequena do interior de Goiás, com eu segurando um pano de prato e minha irmã Lúcia me olhando nos olhos e dizendo que eu nunca tive nada, que tinha vivido de favor a vida inteira, que a casa dos nossos pais era dela. Começa com uma assinatura falsa num papel de cartório, com um juiz que acreditou na perícia, com uma advogada aposentada que comia meu pão de queijo e me devolveu o que era meu. Não conto isso com raiva. A raiva eu já gastei toda. O que sobrou foi uma espécie de cansaço limpo, aquele cansaço que não pesa mais, que já virou apenas parte de quem você é. Com o dinheiro da venda da metade da casa, comprei esse sítio. Uns acharam loucura. Mulher de 53 anos, viúva, sem experiência de roça, comprando terra num lugar onde a maioria das pessoas jovens estava indo embora. Mas eu conhecia essa terra de visita na infância, quando a minha avó morava por essas bandas. E havia algo aqui que eu não conseguia explicar direito. Uma sensação de que o chão ia me aguentar, que ele não ia me expulsar. E não expulsou. Comecei fazendo pão de queijo. Depois, geleia de caju, de mangaba, de buriti. Depois, tempero artesanal com ervas que fui aprendendo a plantar com Dona Geni, uma vizinha de 70 anos que vive a 3 quilômetros daqui e que sabe mais de planta do que qualquer livro. Chamei outras mulheres da região que precisavam de renda. Primeiro 2, depois 4, hoje são 7, cada uma trabalhando em casa e trazendo a produção aqui para embalar e vender. Não ficamos ricas, mas nenhuma de nós passa fome. Essa manhã começa igual à maioria das outras. Acordo antes do sol, quando o céu ainda está daquele azul escuro que parece roxa por causa da fresta da janela. Coloco a água para ferver, pego o chinelo que o Pedro sempre dizia que eu arrastava demais e continuo arrastando, porque não tem quem reclame. E vou ao terreiro ver se as galinhas já saíram do poleiro. O calor aqui em outubro é de rachar lábio. Ainda são 6 da manhã e a terra já queima embaixo dos pés de quem anda descalço. A poeira vermelha do cerrado gruda em tudo. Na roupa, no rosto, nos cabelos, nas bordas das janelas que eu limpo toda semana e que já estão empoeiradas de novo. Não tem jeito. A terra aqui é viva e insistente. Ela quer entrar em tudo. Bebo o café em pé, olhando pela janela da cozinha para a estrada lá fora. A estrada é simples, 2 sulcos de terra abertos por anos de caminhão e trator, com uma faixa de mato no meio que cresce o quanto quer. Passam uns 4, 5 veículos por dia. De manhã cedo, às vezes, passa o caminhão de gás. Às vezes, o mototaxista que leva um ou outro para a cidade. Às vezes, ninguém. Hoje parece que será um dia de ninguém.
Termino o café e começo a organizar as caixas de pão de queijo que as meninas vão buscar na quinta. Enquanto trabalho, fico pensando em Lúcia, como às vezes acontece sem querer. Ela apareceu aqui há uns 2 anos, cabelo desarrumado, carro velho, cara de quem não dorme direito. Pediu dinheiro. Eu disse não. Dei pão de queijo e um bilhete. Não sei se leu, não sei se entendeu, não sei se ficou bem ou mal. Esse não saber, aprendi, também faz parte de seguir em frente. Não carrego mais ela dentro de mim como culpa. Carrego como aviso. É quase 8 da manhã quando escuto o som. A princípio eu acho que é o vento. Outubro aqui tem vento estranho. Aquele vento seco que não refresca, que só levanta mais poeira e chacoalha as folhas de cima das árvores. Mas esse som tem outra textura. Tem peso nele. Paro de embalar. Fico quieta, prestando atenção. O som vem de fora. Saio pela porta dos fundos, contorno a casa e olho para a estrada. Tem uma pessoa sentada no chão, encostada na cerca de arame do meu terreiro. Por um segundo fico parada no lugar, olhando de longe, tentando entender o que estou vendo. É uma mulher, jovem, me parece, ou pelo menos mais jovem que eu. Está curvada sobre os próprios joelhos, a cabeça baixa, os cabelos escuros grudados no rosto pelo suor. Tem uma mochila pequena caída no chão do lado dela. A roupa está enlameada nos joelhos e nas mãos, como se tivesse caído pelo caminho. Não se move. O primeiro pensamento que aparece na minha cabeça é o mais honesto. Não me meto. Já aprendi que a vida pode ser complicada, que as histórias das pessoas nem sempre são simples, que às vezes a gente quer ajudar e acaba no meio de uma confusão que não é nossa. Já vi isso acontecer com outras pessoas. Eu ouvi minha mãe dizer 1000 vezes para não se meter no que não é da gente. Mas o segundo pensamento aparece logo em seguida, mais forte. E se fosse eu ali? E aí acabou. Não é que eu seja corajosa, não é que eu seja boa. É só que quando esse segundo pensamento aparece, não tem mais jeito de ignorar. É como tentar não olhar para um tropeção que você mesmo tomou. O corpo já foi antes da cabeça decidir. Caminho até a cerca. Oi, digo, em voz baixa, para não assustar. A mulher levanta a cabeça devagar. Os olhos dela são fundos e vermelhos de choro, ou de cansaço, ou das duas coisas juntas. Tem umas manchas escuras embaixo, daquelas que aparecem quando a pessoa não dorme direito há muitos dias. O lábio inferior está rachado pelo sol. Ela me olha como quem não sabe se deve confiar ou sair correndo. Conheço esse olhar. Já fiz esse olhar muita vez. Precisa de água? Pergunto. Ela pisca. Engole em seco. E então acena com a cabeça que sim, só uma vez, pequeno, como quem tem vergonha de precisar. Espera aí, digo. Entro, pego um copo d'água gelada e um pedaço de pão que ficou do café. Volto. Ela bebe o copo inteiro sem parar. Quando termina, fica olhando para o copo vazio nas próprias mãos, como se não soubesse o que fazer com ele. Como você se chama? Pergunto, me agachando para ficar na mesma altura dela. Ela demora um segundo. Josiane, diz com voz rouca, de quem não fala há tempo. De onde você vem, Josiane? Ela olha para a estrada, depois olha para mim, e então, antes de responder, os olhos enchem de água de um jeito rápido, daquele jeito que a gente tenta segurar, mas não consegue. De longe, ela responde, e eu sei naquele momento que essa resposta tem mais coisa dentro do que as palavras que saíram. Fico em silêncio por um instante olhando para ela. O sol já está alto e quente. Os grilos começam a chamar lá no mato. A poeira vermelha roda devagar no ar parado. Entra, digo levantando. Tem mais água lá dentro e tem sombra. Josiane me olha por um segundo como se estivesse pesando alguma coisa. Depois pega a mochila do chão, levanta devagar, e eu vejo que ela manque levemente na perna direita. Um tropeço pequeno que ela tenta esconder, mas não consegue, e me segue até a porta. Não faço pergunta sobre a perna, não faço pergunta sobre a mochila,
Não faço perguntas sobre o choro, nem sobre o longe de onde ela veio. Ainda não é hora. Tem coisa que precisa de silêncio antes de precisar de palavra. E eu aprendi, com os anos, e com a perda, e com o Pedro, e com Lúcia, e com tudo que já veio, que o primeiro gesto que salva uma pessoa não é o discurso, é a sombra, é a água, é a porta aberta. O resto, se vier, vem depois. Capítulo 2. Raízes tortas. Josiane ficou sentada à mesa da minha cozinha por quase 20 minutos sem dizer uma palavra. Eu não forcei. Fiz o que sei fazer quando não sei o que fazer. Trabalhei. Peguei a massa do pão de queijo que tinha deixado descansando, enfarinhei a bancada, comecei a modelar. O som das minhas mãos na massa, o cheiro de queijo e polvilho, o calor do fogão, tudo isso ficou no ar entre a gente como uma coisa neutra, uma presença que não exige nada. Josiane foi olhando. Primeiro olhou as mãos, depois a cozinha, depois a janela que dá para o terreiro, onde as galinhas andavam devagar no chão seco. Depois, finalmente, pousou os olhos em mim. Você mora sozinha aqui? Ela perguntou. Moro, respondi sem parar de trabalhar. Não tem medo? Pensei na pergunta antes de responder. Tenho, de vez em quando, mas o medo não me expulsou ainda. Ela ficou em silêncio de novo. Depois, puxou o copo d'água que eu tinha deixado ali e bebeu mais um gole. A minha perna, ela disse de repente, olhando para a própria perna direita. Eu sei que você viu. Não precisa fingir que não viu. Eu vi, confirmai. Mas não é da minha conta enquanto você não quiser que seja. Ela me olhou com aquela expressão estranha de novo, mistura de desconfiança e alívio. Eu torci o tornozelo ontem à noite, disse. Estava andando pela estrada no escuro. Pisei numa pedra. Caí. Andando no escuro pela estrada. Repeti devagar, não como pergunta, só deixando as palavras repousarem no ar. Vem cá, disse, enxugando as mãos no avental. Me deixa ver. Ela hesitou. Depois esticou a perna. O tornozelo estava inchado, com uma cor roxa levinha na lateral, mas nada que parecesse fratura. Já vi fratura antes, quando o Pedro quebrou o pulso caindo do trator. E tem uma diferença no jeito do osso que a gente aprende a reconhecer. Apalpei com cuidado. Ela fez uma careta, mas não reclamou. Não parece quebrado, disse. Mas está feio. Você precisa de gelo e de descanso. Não tenho nem um nem outro. Ela respondeu com um sorriso triste. O primeiro sorriso que eu via nela. Aqui tem os dois. Falei, indo buscar o saco de gelo que guardo no freezer para quando a dor de cabeça aperta. Voltei, coloquei o saco embrulhado num pano em cima do tornozelo dela e fui de volta para a bancada. A conversa foi assim a manhã inteira. Pedaços, intervalos longos, silêncios que não eram vazios, eram cheios de coisas que ela ainda estava tentando organizar dentro dela para poder colocar para fora. Fui aprendendo aos poucos. Josiane tinha 27 anos. Vinha do Maranhão, de uma cidade pequena que eu nunca tinha ouvido falar, e estava tentando chegar em Natividade, onde tinha uma prima que tinha prometido emprego de cozinheira num restaurante. Tinha pego o ônibus, depois carona com um caminhoneiro que deixou ela numa rotatória sem saída, depois andou a pé por horas, e na noite anterior o tornozelo cedeu. Dormiu embaixo de uma árvore de jatobá à beira da estrada. Sozinha? Perguntei. Sozinha. Engoli aquilo. E você não tinha telefone para ligar para sua prima? Ela olhou para o copo. O telefone morreu, e mesmo que tivesse bateria, eu não sei se ela ainda está no mesmo número. Faz 3 anos que não falo com ela. Tinha mais coisa aí, eu sabia, mas não perguntei. Na hora do almoço, servi arroz, feijão e uma omelete com os ovos das minhas galinhas. Ela comeu tudo, devagar, com um cuidado de quem não quer parecer esfomeada, mas está. Depois lavou o prato sem eu pedir, colocou-o no escorredor e ficou em pé na beira da pia, sem saber o que fazer com as próprias mãos.
Eu posso ajudar em alguma coisa, ela disse. Não gosto de receber sem dar nada em troca. Olhei para ela. Tinha dignidade naquilo. O tipo de dignidade que não combina com favela nem com palácio, que é só de gente, de pessoa que foi ensinada que nada vem de graça e que internalizou isso de um jeito que vira quase uma armadura. Tem umas caixas lá no galpão que precisam ser forradas com papel, falei. Se o tornozelo aguentar, você ficar sentada num banquinho, eu aceito a ajuda. Ela acenou com a cabeça. Passamos a tarde assim. Eu embalando pão de queijo, ela forrando as caixas de papelão com papel craft, sentada no banquinho com a perna esticada. De vez em quando, uma de nós falava alguma coisa. De vez em quando ficávamos quietas por um bom tempo, cada uma no seu. Foi nessa tarde que ela me contou sobre a mãe. Não de uma vez, foi saindo aos pedaços, como acontece sempre com as histórias que doem mais. Você conta um pedacinho, espera ver se o outro vai embora ou vai ficar, e se ficar, você conta mais um. A mãe de Josiane tinha morrido 8 meses atrás. Câncer. Rápido, daquele jeito cruel que não dá tempo de se preparar. A gente brigou antes, ela disse, olhando para o papel craft nas mãos. Feio. Por causa de uma besteira. Eu fui embora com raiva e disse que não ia ligar até ela pedir desculpa. Aí ela ficou doente e eu fiquei sabendo tarde. Quando cheguei já era tarde para qualquer desculpa dos dois lados. Fiquei em silêncio. 5 meses. Ela continuou. Faz 5 meses que eu tô andando por aí tentando entender o que fazer com isso. Olhei para ela. Tinha 27 anos e carregava o peso de uma culpa que não tinha como devolver para ninguém. Conhecia aquele peso. Eu e minha irmã comecei devagar. Passamos anos sem conversar. Por causa de uma coisa que ela fez que me machucou fundo. Quando a gente se encontrou de novo, já tinha perdido tempo que não volta. Josiane me olhou. E aí? Ela perguntou. Você perdoou ela? Pensei devagar. Aprendi a não deixar a raiva dela morar dentro de mim, disse. Não sei se isso é perdão, mas é o que coube. Ela assentiu devagar, como quem guarda uma coisa no bolso para pensar mais tarde. No fim da tarde, o céu começou a mudar. Quem não conhece o Cerrado não sabe como o tempo muda rápido aqui no Tocantins em outubro. O sol some de um jeito que não parece natural, como se alguém tivesse apagado uma luz. O vento que vinha quente e seco, de repente fica pesado e úmido. As nuvens chegam escuras pela borda do horizonte, aquelas nuvens que parecem parede. Grossas, roxas na borda, brancas rasgadas no meio. Fui até a janela. Vai chover, disse. Bastante? Josiane perguntou. Aqui quando chove, chove. Fechei as janelas do galpão, trouxe as caixas para dentro, chamei as galinhas para o poleiro. Tudo aquilo com a pressa calma de quem já sabe o que vem. Josiane me ajudou no que pôde, mancando, segurando as coisas mais leves, fechando a porta do galpão quando eu trouxe o ferrolho. Quando entramos na casa e fechamos a porta de madeira, o primeiro trovão caiu lá longe. Você vai dormir aqui hoje? Disse, e não foi pergunta. Ela abriu a boca para protestar. Não tem discussão, cortei, indo acender o fogão para fazer o jantar. Tempestade dessa aqui não é para ficar na estrada. Tem um quarto no fundo que era do Pedro. A cama está feita. Josiane ficou parada por um segundo na porta da cozinha. Depois, muito baixinho, disse, obrigada, e eu não respondi. Mexi o feijão, joguei mais lenha na boca do fogão e deixei o vento do lado de fora fazer o barulho que queria. A chuva chegou de vez às 7 da noite. Não foi chuva. Foi um negócio maior que chuva, dessas que a região chama de temporal de verão, com raio, trovão, granizo miudinho batendo no telhado de zinco e água caindo tão forte que a gente não escuta nem a própria voz. Ficamos as duas na cozinha, com a luz amarela da lâmpada, comendo arroz e frango com o barulho da tempestade cobrindo tudo. Não precisamos falar muito. Às vezes a companhia não precisa de palavra.
Às vezes, basta o calor do fogão, o barulho da chuva e saber que do outro lado da mesa tem alguém que também está vivo apesar de tudo. Quando Josiane foi para o quarto, eu fiquei sentada na varanda coberta, olhando a chuva cair no terreiro. A poeira vermelha tinha virado lama. O cheiro de terra molhada, aquele cheiro que não tem igual no mundo, que a gente não consegue descrever para quem não conheceu, subia da terra como um presente. Pensei no Pedro, pensei na Lúcia, pensei na Josiane lá dentro, com a culpa da mãe e o tornozelo roxo e a vida partida no meio. E pensei em mim mesma, uma mulher que aprendeu a sobreviver porque não encontrou outro jeito e que de vez em quando se pega ajudando os outros não por virtude, mas porque quando vê alguém caído no chão, alguma coisa dentro dela reconhece aquele lugar e não consegue passar reto. A chuva continuou caindo forte até tarde e eu fiquei ali, quieta, escutando. Capítulo 3. Quando a tempestade não vai embora. A chuva parou de madrugada, mas o que ela deixou ficou. Quando acordei às 5 da manhã e fui até a janela, vi o que eu já temia. O terreiro virou um lamaçal cor de ferrugem. A estrada sumiu embaixo da água barrenta. E o córrego que passa a 200 metros da cerca, que na seca é um fio d'água que você atravessa de um pulo, estava cheio e escuro, com barulho de água forte que eu escutava daqui. Fui até o galpão verificar. A parede dos fundos tinha infiltrado um pouco, mas as caixas que tínhamos trazido para dentro estavam salvas. Voltei para a cozinha, coloquei o café, e quando Josiane apareceu na porta ainda meio sonolenta, eu já sabia que ela não ia a lugar nenhum tão cedo. A estrada está tomada, disse antes que ela perguntasse. Ela foi até a janela, olhou, ficou em silêncio. Quanto tempo fica assim? Perguntou. Depende, às vezes um dia, às vezes 2, 3. Se chover de novo hoje, pode ser mais. Ela assentiu, mas eu vi o que passou no rosto dela, aquela mistura de alívio e culpa por sentir o alívio. Como se uma parte dela não quisesse ir embora tão rápido e outra parte achasse que isso era errado. Conheço esse conflito. Também já fui presa nele. O tornozelo dela estava melhor que no dia anterior. A cor roxa estava mais concentrada, mas o inchaço tinha diminuído. Ela mancava menos. Botei mais gelo depois do café da manhã, amarrei um pano firme em volta do tornozelo para dar apoio, e ela agradeceu com aquele jeito discreto de quem não está acostumada a receber cuidado. Passamos a manhã trabalhando. Eu tinha uma encomenda grande para preparar. 20 caixas de pão de queijo congelado para um mercadinho em Natividade que ia mandar um carro buscar na sexta. Com a estrada do jeito que estava, precisava torcer para secar a tempo. Enquanto isso, a produção não podia parar. Josiane entrou no ritmo sem que eu pedisse. Aprendeu a modelar os pãezinhos de queijo, olhando minhas mãos por uns 10 minutos. Depois foi fazendo com uma desenvoltura que me surpreendeu. Tinha jeito para coisa. As mãos dela eram rápidas e honestas, do tipo que já trabalhou muito. Você cozinhou profissionalmente? Perguntei. Cozinhei em restaurante 3 anos. Antes disso, na casa de uma família como empregada. Pausa. Antes disso, na casa da minha mãe como filha. Essa última frase ela disse de um jeito diferente, mais devagar, e não continuou. Não insisti. Foi no começo da tarde que a coisa piorou. Eu estava no galpão organizando as caixas quando Josiane apareceu na porta com a testa franzida e os olhos um pouco fundos. Marta, ela disse, eu não me sinto bem. Olhei para ela. Estava pálida. Não do jeito normal de quem está cansada. Estava com aquela palidez esverdeada que aparece quando o corpo está dizendo que alguma coisa não vai bem. Entra, disse imediatamente, jogando o que estava na mão. Levei ela até a sala, deitei no sofá, peguei o termômetro velho que guardo na gaveta do banheiro. 38,6. Febre. Fiquei ali um segundo avaliando a situação com a frieza que a necessidade ensina.
Sem carro, o meu caminhão velho estava com problema no motor havia 2 semanas, esperando peça que o mecânico de Natividade disse que ia demorar mais uns dias. Sem estrada, o lamaçal do lado de fora não deixava passar nem moto, quanto mais carro. Sem vizinho perto o suficiente para chamar a pé. Dona Geni ficava a 3 quilômetros e a estrada entre aqui e lá era ainda pior depois da chuva. Fiz o que minha mãe ensinava. Primeiro o que tem na mão. Água fria no pano. Camomila que eu tenho sempre em saquinho. Paracetamol, que eu compro em caixa porque aqui longe não tem farmácia na esquina. Coberta leve para não deixar ela tremer. Josiane ficou me olhando enquanto eu fazia tudo isso com aquele olho de criança assustada, que os adultos tentam esconder, mas não conseguem quando estão com dor ou com medo. Eu não quero dar trabalho, ela disse. Você não está dando, respondi, colocando o pano molhado na testa dela. Fica quieta. Mas você nem me conhece. Parei, olhei para ela. Você estava na frente da minha casa com o tornozelo torto e sem água. O que você queria que eu fizesse? Ela ficou em silêncio. Às vezes, continuei, voltando a cuidar das coisas. A gente não precisa conhecer a pessoa para saber o que ela precisa. Você precisava de água, agora precisa de remédio. Isso eu tenho. A febre foi e voltou o resto do dia. Não era nada perigoso. O corpo respondendo ao cansaço acumulado, ao sol, ao frio da noite embaixo do jatobá, à fome dos dias anteriores. Mas era suficiente para deixar ela sem força, sonolenta, com aquela vulnerabilidade que a gente só tem quando está doente longe de casa. Sentei na cadeira perto do sofá e fiquei ali. Não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque me lembrei de como era ser aquela mulher deitada num cômodo estranho sem saber o que o amanhã ia trazer. Quando o Pedro estava no hospital nos últimos dias, eu ficava sentada do lado dele só para que ele soubesse que tinha alguém ali. Não precisava de mais nada, só de uma presença que não fosse embora. Às vezes é isso que a gente precisa oferecer. No fim da tarde, Josiane abriu os olhos e ficou me olhando por um instante. Você teve filhos? Ela perguntou de repente. A pergunta pegou desprevenida, mas não doeu do jeito que às vezes dói. Não, respondi. Tentei, não foi para acontecer. Você queria? Muito. Pausa. Mas a vida foi indo e a gente foi aceitando o que tinha. Ela ficou quieta um momento. Minha mãe queria neto, disse ela. Eu ia fazer ela esperar do jeito teimoso que eu sou. Agora não tem mais como. Engoli aquilo. A gente sempre acha que vai ter mais tempo, disse devagar. É. Ela fechou os olhos. A gente é idiota assim. Fiquei sem resposta para isso. E tudo bem. Não tinha resposta. Era só a verdade, crua e redonda. E às vezes, a única coisa honesta que se pode fazer é não fingir que tem palavras que a arrumem. À noite, a febre baixou. Ela comeu um caldo de frango que fiz com o que tinha. Cenoura, chuchu, um pedaço de frango caipira, muito sal grosso e alho. Comeu devagar, sentada no sofá com a tigela nas mãos. E quando terminou, ficou olhando para o fundo da tigela como se estivesse procurando alguma coisa lá. Minha mãe fazia caldo assim, ela disse. Não falei nada. Exatamente assim, com esse cheiro. Peguei a tigela vazia, fui para a cozinha. Fiquei um segundo parada com as costas para ela, olhando para a parede, deixando passar o aperto que apareceu no peito sem querer, porque eu também lembrei da minha mãe, do jeito que ela fazia caldo, do jeito que a cozinha dela cheirava, e de como algumas coisas simples carregam dentro delas todas as pessoas que já foram embora. Fui dormir tarde. Antes de apagar a luz, passei pelo corredor e encostei à porta do quarto onde Josiane estava dormindo. A respiração dela era regular, tranquila, a febre tinha ido. Voltei para o meu quarto, deitei, olhei para o teto. Lá fora, o cerrado estava silencioso do jeito que fica depois da chuva forte. Uma quietude diferente, mais limpa, como se o ar tivesse sido lavado. Os grilos voltaram a cantar. Uma coruja chamou lá longe.
pensei. Essa menina chegou mancando na minha cerca com uma mochila pequena e uma culpa grande. E pensei, às vezes, a vida manda a gente exatamente para onde precisa ir, mesmo que o caminho não faça sentido nenhum, lá pelas 3 da manhã embaixo de um jatobá. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem contar os nós do teto. Capítulo 4. O que a terra guarda. Na sexta de manhã, a estrada secou o suficiente. Não estava boa. Nunca está boa de verdade depois de um temporal desses, com aquelas poças escuras no meio do caminho e a lama endurecida nas bordas, formando um relevo traiçoeiro. Mas estava transitável. E eu sabia disso porque fui ver às 6 da manhã, ainda com o café na mão, andando devagar pelos 200 metros de estrada que ficam em frente à minha cerca, sentindo o chão embaixo das sandálias. Quando voltei, Josiane estava na cozinha. Tinha acordado cedo, esquentado o café que sobrou da véspera, e estava sentada à mesa com a mochila no colo. Não aberta, apenas no colo, como quem segura uma coisa para ter certeza que está ali. Nos olhamos. A estrada abriu, eu disse. Eu sei. Eu vi você indo olhar. Silêncio. O tornozelo está melhor, ela disse. A febre não voltou. Eu vi. Ela pousou a mochila na cadeira do lado e ficou olhando para o café na xícara. O carro do mercadinho vem hoje buscar as caixas, eu disse, sentando na minha cadeira de sempre. O motorista passa por Natividade. Se você quiser, ele pode levar você. Josiane assentiu devagar. Eu preciso ir, ela disse. E não era só sobre Natividade. Era sobre tudo. Sobre a culpa, sobre a prima, sobre o que vem depois. Eu ouvi as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei, respondi. Tomamos o café em silêncio. Era um silêncio diferente dos primeiros. O primeiro silêncio dela aqui tinha sido o de quem não sabe se pode confiar. Esse era o de quem já não precisa provar nada, que já passou pelo desconforto e pelo medo e pela febre e ficou. Era um silêncio entre duas pessoas que partilharam alguns dias de vida real, não de conversa bonita, mas de vida real, com lama e remédio e caldo de frango e choro contido. Depois do café, trabalhamos juntas na carga final das caixas. Josiane estava mais ágil. O tornozelo ainda doía, ela ainda mancava, mas carregava as caixas menores sem dificuldade, empilhava com cuidado, checava se os papéis de identificação estavam corretos nos lados. Tinha aquele jeito metódico de cozinheira profissional, de pessoa que aprendeu que detalhe importa, que uma caixa marcada errada pode estragar uma entrega inteira. Você é boa nisso, disse a ela em dado momento. Em carregar caixa? Ela perguntou com um meio sorriso. Em organizar, em trabalhar, em não reclamar. Ela deu uma risada curta. Minha mãe dizia que eu reclamava demais. Então a sua mãe não te viu trabalhar. O sorriso dela durou 1 segundo a mais dessa vez. O caminhão do mercadinho chegou às 10 da manhã. Um caminhãozinho branco que chacoalhava nas pedras da estrada, conduzido por um rapaz chamado Gilmar, gordinho, de boné verde, que sempre chegava com um papo diferente sobre futebol e saía com um papo diferente sobre futebol. E no meio era o motorista mais confiável que eu conhecia. Enquanto ele e eu carregávamos as caixas, Josiane ficou parada na beira do terreiro, olhando o cerrado. Era um dia bonito depois da tempestade. Desses dias que o céu fica de um azul absurdo, quase ofensivo de bonito, como se a chuva tivesse lavado a névoa que fica sobre o horizonte e deixado tudo mais nítido. As árvores do cerrado estavam verdes escuras com a umidade. Os ipês que eu plantei perto da cerca tinham botões amarelos que iam abrir em poucos dias. Quando terminamos de carregar, Gilmar foi checar o óleo do motor, e eu fui até Josiane. Ficamos as duas olhando para o cerrado por um momento. Eu não sei o que eu vou encontrar em Natividade, ela disse. Se a prima ainda está lá, se o emprego ainda existe, se qualquer coisa que eu planejei ainda existe. Provavelmente a metade não existe mais, respondi, honesta.
Assim costuma ser. Ela virou o rosto para mim com uma expressão de quem esperava algo diferente. Mas a outra metade pode ser melhor do que o que você planejou, completei. Assim também costuma ser. Josiane ficou em silêncio. Você tem medo? Ela perguntou. Ah, sempre, disse. De tudo. De ficar doente aqui sozinha, de a produção não fechar o mês, de não saber o que o Pedro pensaria das escolhas que eu fiz depois que ele foi. Pausa. Mas o medo não parou a vida. Continuou passando do lado do medo. Ela abaixou a cabeça. Eu tenho muito do que me arrepender, ela disse baixinho. Todo mundo tem, respondi. A questão não é não ter, é o que você faz com o que sobra depois do arrependimento. Gilmar voltou batendo as mãos na calça. Prontinho, dona Marta. Posso ir. Olhei para Josiane. Ela olhou para mim. Num gesto que não combinávamos, que veio natural, sem planejamento, ela abriu os braços e eu deixei. Foi um abraço curto, firme, do tipo que não precisa de explicação. Do tipo que faz sentido, porque as duas pessoas que se abraçam passaram por alguma coisa juntas, que não precisou de muito para ser real. Quando soltou, ela estava com os olhos molhados, mas não chorava. Eu vou tentar, ela disse. Eu sei, respondi. Ela pegou a mochila, cumprimentou Gilmar com um aceno e foi subir no caminhão. Antes de entrar, virou uma última vez. Marta, ela chamou. Oi, você salvou minha vida. Eu sacudi a cabeça. Eu dei água, pão de queijo e paracetamol, disse. A vida você já tinha. Só precisava descansar um pouco. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso de verdade, aberto, que fez aparecer uma covinha num lado só da bochecha que eu não tinha visto nos dias anteriores. O caminhão saiu chacoalhando pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que o vento foi levando devagar. Fiquei olhando até ele sumir na curva. Então fui para dentro. Fui direto para a cozinha. Coloquei água para ferver para o terceiro café do dia. E fiquei parada olhando pela janela para o terreiro vazio. As galinhas andavam no chão. Um beija-flor apareceu na beira da cerca e ficou um segundo parado no ar antes de sumir. O céu continuava absurdamente azul. Peguei a xícara. Bebi o café em pé, igual todo dia, e fiquei pensando numa coisa. Pensei em todas as vezes que eu quis que alguém parasse. Quando estava com o Pedro doente e os vizinhos passavam e perguntavam, tudo bem? Já indo embora sem esperar resposta. Quando saí da casa dos meus pais com uma mala e os olhos cheios de água e ninguém na calçada disse nada. Quando cheguei nesse sítio pela primeira vez, sem saber nada de terra, de produção, de como sobreviver aqui sozinha, e fiquei na porteira olhando para o chão vermelho sem saber se tinha feito a coisa certa. Nesses momentos, eu não precisava de grande coisa. Precisava que alguém parasse. Não que resolvesse, não que tivesse resposta, só que parasse. Josiane tinha chegado na frente da minha cerca com o tornozelo torto, a culpa da mãe, a mochila leve e o olhar pesado. E eu parei. Não porque sou boa, não porque Deus mandou, não porque a lei manda, não porque alguém vai me dar medalha. Parei porque vi e não aprendi a fingir que não vejo. Fui para o galpão fazer as últimas caixas do lote seguinte. Enquanto trabalhava, pensei em como a vida vai juntando encontros que a gente não pede e não entende na hora, e que só fazem sentido depois, quando você olha para trás e vê o que ficou. Da Lúcia ficou a dureza que me ensinou a proteger o que é meu. Do Pedro ficou o amor que me ensinou que silêncio também é forma de cuidar. De Josiane ficou. O que ficou? Fui pensando nisso enquanto modelava o pão. Ficou isso. Que o mundo ainda manda gente que está com fome de alguma coisa chegar à porta das pessoas certas. E que às vezes ser a pessoa certa não exige nada extraordinário. Exige só não fechar a porta. À tarde, uma das meninas que trabalha comigo, Rosimeire, 42 anos, mãe de 4, veio trazer a produção da semana. Enquanto organizávamos tudo juntas, ela perguntou da Josiane.
Tinha uma moça aqui, disse. Vi o caminhão do Gilmar levar ela hoje de manhã. Tinha, confirmei. Quem era? Pensei por um segundo. Uma pessoa que estava passando, disse. Rosimeire assentiu, sem fazer mais pergunta. Ela é assim. Sabe a hora de perguntar e a hora de deixar estar. Quando ela foi embora, o sol já estava baixando no horizonte. Aqui no Cerrado, o pôr do sol em outubro é uma coisa que nenhuma palavra chega perto. O céu vai de azul para laranja para roxo num degradê que parece pintado, e as sombras das árvores baixas do cerrado se alongam no chão vermelho de um jeito que faz tudo parecer ao mesmo tempo muito grande e muito quieto. Fui para a varanda com o café. Sentei na cadeira de palha que foi do Pedro. Fiquei olhando o sol ir embora. Em algum lugar, por aquela estrada de terra, Josiane estava chegando em Natividade. Talvez encontrasse a prima, talvez não. Talvez o emprego existisse, talvez não. Talvez ela conseguisse, com o tempo, fazer as pazes com o fantasma da mãe. Talvez não. Talvez essa fosse uma das coisas que a gente nunca resolve completamente, que fica como uma pedra pequena no sapato que você aprende a andar mesmo sentindo. Não sei. Não vou saber. E está tudo bem não saber. Coloquei a xícara no chão ao lado da cadeira. Ouvi os grilos começarem. Ouvi o vento nas folhas. Ouvi o silêncio que tem som aqui, que é cheio de coisa, que eu aprendi a escutar devagarzinho como quem aprende uma língua estranha. Pensei em Pedro. Pensei. Ele gostaria de Josiane. Ele tinha esse jeito de gostar de gente rapidamente. Via a pessoa uma vez e já sabia o nome e perguntava da família. Eu sempre fui mais desconfiada, mais devagar. Mas aprendi, com os anos, que desconfiança que não deixa ninguém passar também é um tipo de solidão. O céu foi ficando roxo. A primeira estrela apareceu. Não dei nome a ela, como às vezes faço. Só olhei e pensei no que Josiane disse antes de entrar no caminhão. Você salvou minha vida. E eu pensei, não, menina. Mas talvez eu tenha dado uma pausa para ela respirar. E talvez, às vezes, seja isso que salva. Não o grande gesto, não o discurso, não o sacrifício dramático. É a pausa, é a água, é a sombra, é a porta que fica aberta quando o mundo lá fora parece fechado em todo lugar. Me levantei da cadeira quando a noite chegou de vez. Entrei na cozinha, acendi a luz, coloquei o feijão de molho para amanhã. Fechei as janelas. Fui até o corredor. Passei pela porta do quarto do fundo, o quarto do Pedro, que por alguns dias foi o quarto de Josiane, e que amanhã seria o quarto do fundo de novo, quieto e feito e vazio, como os lugares que guardam a presença de quem já esteve neles. Fui até o meu quarto. Deitei. Olhei para o teto. Os nós da madeira estavam lá. Mas eu não precisei contar nenhum. Fechei os olhos e, antes de dormir, tive um pensamento simples e claro, do tipo que aparece às vezes quando a mente finalmente para. Eu não sei fazer grandes coisas. Nunca soube. Nunca fui heroína de nada. Fui uma mulher que sobreviveu porque não aprendeu outro jeito e que de vez em quando para quando vê alguém caído porque não aprendeu a fingir que não viu. Mas talvez seja exatamente isso. Talvez a vida não peça mais do que isso da maioria da gente. Que a gente veja, que a gente pare, que a gente abra a porta, o resto, se vier, vem depois. Fim.